Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar aqui mais uma escola bíblica dominical. Fazemos parte da Igreja Assembleia de Deus da Água Limpa, na cidade de Rio Pomba, no estado de Minas Gerais, e temos como pastor presidente, pastor Dixon Barcelos. Vamos iniciar a 8ª lição do segundo trimestre, que é sobre edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Texto áureo, que está em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, nós vamos aprender acerca dos ensinamentos de Paulo, que ele comparava a igreja de Cristo como um edifício ao qual Cristo é a pedra principal. Verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Então, Jesus é a pedra principal, é a pedra da esquina, é a pedra fundamental. Mas isto nós somos, igreja, baseados ou fundamentados nos ensinamentos dos apóstolos, que os próprios aprenderam do próprio Cristo e foram repassando do decorrer do tempo, tendo também como auxílio o testemunho dos profetas, porque esses homens também eram inspirados por Deus para testemunharem acerca dos ensinamentos dos apóstolos. Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 2, versículo 20 do 22. Está escrito assim o versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, nós somos edificados sobre o fundamento que é Cristo e nós precisamos estar o quê? Bem ajustados para podermos sermos morada de Deus no Espírito. Introdução. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Olha o que diz Efésios, capítulo 2, versículo 13 e o versículo 19. O 13 diz assim: agora, unidos com Cristo Jesus, vós, que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. 19. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então vamos observar que através da morte vicária de Cristo, ele reconciliou toda a humanidade, independente da nacionalidade, independente da etnia, porque na época de Cristo, os judeus acreditavam que só eles eram o povo escolhido do Senhor. Mas quando Cristo veio e morreu, ele morreu por toda a humanidade e reconciliou todos que estavam longe, trouxe para perto de Deus através das pessoas que creem em sua morte vicária, que creem em seu sacrifício na cruz. Todo este que crê, ele tem o direito de ser chamado filho de Deus. A pedra angular dessa edificação é Cristo.
E o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Então, nós vemos essa figura aqui como a pedra principal, tendo aqui inserido o nome de Jesus, é justamente a construção antiga. Existia uma pedra principal que dava toda a sustentabilidade para que o edifício fosse construído a partir dessa pedra. O que Mateus, capítulo 16, do versículo 15 ao 18, vai nos informar e vai ficar mais claro para o nosso entendimento. No 15 diz assim: e Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, nesse texto, está perguntando aos seus discípulos ou apóstolos o que a população está falando acerca dele. E uns vão responder: olha, mestre, uns dizem que o Senhor é Elias. Outros vão dizer que o Senhor é Jeremias. Tem alguns ainda que vão dizer que o Senhor é o profeta, da qual Moisés um dia disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Jesus então pergunta para eles: e vós, o que dizeis que eu sou? Aí Pedro se levanta, pede a oportunidade e diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a pedra principal. Porque no 18, Jesus vai falar assim: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele está falando justamente dele próprio. Ele é a pedra principal, ele é a pedra fundamental, ele é o alicerce de toda a construção, de todo o edifício que está sobre ele, a pedra. Então, segundo Efésios, se nós estivermos bem ajustados a ele, que é a pedra principal, então essa verdade se cumprirá nas nossas vidas, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja é o edifício e ele, Cristo, é a pedra principal. Tópico 1, um edifício espiritual. Primeiro subtópico, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 8, do versículo 16 ao versículo 20. Desde o dia que fiz sair meu povo Israel do Egito, não escolhi uma cidade dentre as tribos de Israel, para nela se construir uma casa onde estaria meu nome, mas escolhi Davi para comandar o meu povo. Meu pai Davi teve em seu coração um propósito de construir uma casa para o Senhor, o Deus de Israel. Entretanto, o Senhor revelou a meu pai Davi: planejaste edificar uma casa em homenagem ao meu nome, e fizeste bem. Todavia, não serás tu quem edificará este templo, e sim seu filho, saído de tuas entranhas, é que construirá a casa para o meu nome. E o Senhor fez com que a sua palavra se tornasse realidade. Sucedi a meu pai Davi, e tomei posse do trono de Israel, como prometera ao Senhor, e edifiquei a casa para o nome do Senhor, o Deus de Israel. Guarda esse texto na sua memória, porque lá na frente nós vamos compreender melhor o que é que Salomão está dizendo aqui. E vamos entender que o templo, essa figura que está ao lado de Jerusalém, uma grande arquitetura, bem harmonizada, bem ornamentada, era justamente para a honra, louvor e glória do nome do Deus de Israel. Guarda isso, que depois nós vamos nos utilizar sobre esse pensamento. Ao reconciliar os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja.
Então, quando Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, ele de uma só vez aboliu as leis cerimoniais. Por quê? Porque ele é o próprio Cordeiro de Deus e era necessário que esse sacrifício fosse feito apenas uma vez. Então, se Cristo é o Cordeiro de Deus, segundo João Batista, vai dizer no capítulo 1 de João, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando ele se entregou o seu espírito, deu brado, está consumado. A partir daquele momento, como sacrifício de Deus, ele aboliu, ele cumpriu aquilo, a tarefa para a qual ele veio fazer na terra, por meio da salvação minha e sua, ele cumpriu essa tarefa. Então, ele aboliu as leis cerimoniais, ele desfez a inimizade entre eles. O que é isso deles? Na verdade, os judeus, novamente vou falar isso, eles acreditavam que só eles eram o povo escolhido de Deus, mas através do sacrifício de Jesus, toda a nação mundial tem acesso a Deus através de Cristo Jesus. Então ele desfez toda a inimizade, porque os judeus acreditavam que era só eles, e o resto era isso mesmo, era resto. Mas pelo sacrifício de Jesus, ele desfez toda essa inimizade e formou uma nova humanidade chamada igreja. Efésios capítulo 2, versículo 18 e 19 diz assim: pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, através do sacrifício, todos aqueles que acreditam no sacrifício de Jesus e creem no evangelho da salvação fazem parte e são membros da família de Deus. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Segundo subtópico, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não pode conter-te, muito menos este templo que construí. Olha, o pensamento de Salomão vai culminar justamente no texto e alguns versículos atrás, do 16 ao 20, quando ele recebe essa proposta de construir o templo, mas justamente eu quis ali enfatizar que o templo de Jerusalém, construído por Salomão, era justamente para honrar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. O próprio Salomão está identificando aqui que não tem a possibilidade de Deus habitar naquele templo que ele mesmo construiu por causa da sua grandeza, porque nem os céus o contêm, como um templo o conteria para a habitação do Altíssimo. Olha o que Estevão vai dizer: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Ele está se referindo a Isaías, capítulo 66. O céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor? Ou, ainda, onde seria o lugar do meu repouso? Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas essas coisas? Atos, capítulo 7, do 48 ao 50. Estevão está se remetendo a esse texto e fala do profeta Isaías justamente por isso,
não tem possibilidade alguma de Deus habitar em um templo feito por mãos de homens por causa da sua magnitude. Isaías está dizendo, o planeta Terra é o trono, é o trono. O céu, na verdade, é o trono de Deus, e o planeta Terra é justamente onde Deus repousa os seus pés para descanso. Que grandeza deste Deus. Então, Estevão está dizendo, não tem a possibilidade de Deus habitar no templo feito por mãos humanas. Então, o templo de Jerusalém, a habitação, certamente Deus se manifestava através do símbolo da sua presença, chamada a Arca da Aliança, sim, mas justamente o templo era em honraria e em homenagem ao nome santo do Deus de Israel. Denis, Deus não habita em templo por mãos humanas, e onde nós vamos encontrar Deus? Onde o Senhor pode habitar para que nós possamos o encontrar? A resposta está aqui agora. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. Olha que coisa maravilhosa. Eu, você somos o templo de Deus e ele habita em nós através do seu Santo Espírito. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, nós temos um grande privilégio, uma grande honra e uma grande responsabilidade. O nosso corpo, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, cremos na pregação do Evangelho da salvação, então somos selados pelo seu Santo Espírito, onde ele vem trazendo sobre nós a regeneração. Então, a partir desse momento, somos morada de Deus através do seu Santo Espírito, que habita em nós. Nós fomos comprados por preço. Denis, que preço é esse? Preço de sangue derramado na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo se entregou como sacrifício na cruz do Calvário, ele pagou um preço de sangue em resgate à tua, a minha e a nossa vida. A partir desse momento, fomos comprados e somos templos de Deus para a habitação de Deus através do seu Santo Espírito. Olha o que 1 Pedro 2,5 diz, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, nós somos pedras vivas e fazemos parte desse edifício chamado igreja. Porém, somos fundamentados ou fomos erigidos a partir da pedra principal, que é Cristo Jesus. Terceiro subtópico, a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou a pedra principal. Nessa figura aqui abaixo, nós vamos observar que tem grandes pedras de esquina para dar a sustentabilidade da construção. E pequenos tijolos que são
bem ajustados a essa grande pedra, ou essa pedra principal. Então, essa pedra de esquina aqui simboliza ao Senhor Jesus Cristo, que é a base, que é o alicerce. E nós, essas pequenas pedras, mas estamos bem ajustadas a Ele. Então, nós vamos criar o quê? Uma grande e uma forte estrutura, se estivermos bem ajustados a Cristo Jesus. Quarto subtópico, Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Salmos 118, verso 22. Ele mesmo afirmou. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Marcos capítulo 12, versículo 10. Então ele está dizendo que tem pessoas que são construtores de edifício, mas rejeitaram a pedra principal, que é Jesus, rejeitaram a pedra angular. Então ele se tornou a pedra principal, mesmo que as pessoas o tenham rejeitado. Então isso aqui é um grande perigo. Assim como também os apóstolos testificaram. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Atos capítulo 4, versículo 11. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Então, nós vamos compreender que nessa estrutura, nesse edifício que Paulo compara com a igreja, existe uma pedra principal, fundamental, que é Cristo Jesus. Ele é a pedra principal. Segundo subtópico, fundamentos, apóstolos e profetas. Primeiro subtópico, o conceito de apóstolos. O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Temos duas figuras, após o nascimento de Cristo e o sacrifício vicário de Cristo, aqui nessa figura. Olha o que diz 1 João, capítulo 4, versículo 14. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Esse aqui é um apóstolo que está testificando que viu e testemunhou que Deus enviou o seu Filho para ser o quê? Salvador do mundo. Então, o apóstolo é aquele que presenciara a manifestação do ministério terreno de Jesus, presenciou a morte de Jesus e também a ressurreição de Cristo Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolos. Então, eles eram que testemunhas do ministério, da morte e da ressurreição. Os apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. Então, eles tinham o dever de ensinar acerca das Escrituras e ensinar os ensinamentos de Jesus para a igreja primitiva que fora se formando. Então, eles foram comissionados a fazerem isso. Segundo o subtópico, a doutrina dos apóstolos. O que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão,
ao partir do pão e as orações. Atos, capítulo 2, versículo 42. Então, esse fundamento constitui justamente nisso, nos ensinamentos dos apóstolos, e eles aprenderam, olha aqui, ó, os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Então, eles receberam de Cristo e começaram a compartilhar deste ensinamento. Que maravilha! Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Isso aqui é uma grande verdade. Depois que é estabelecido a pedra principal, e a partir disto começa a erigir o edifício, a construção, não se pode mover mais o alicerce, não se pode retirar o fundamento, porque se tentar retirar esse fundamento, esse alicerce ou essa base, toda a estrutura ficará comprometida. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque não pode colocar outro fundamento além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Ele é o fundamento, não pode ser colocado outro fundamento, nem pode retirar este, porque se retirar o fundamento, que é Cristo, toda a estrutura, todo o edifício está comprometido. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Lucas, capítulo 21, versículo 33. A revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Então, essa revelação ela não pode ser substituída. Olha o que diz Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Olha o que Paulo está dizendo. Ainda que ele mesmo mude esse ensinamento, do qual ele já tinha estabelecido, o qual ele já tinha fundamentado sobre a igreja. Ou se vir um anjo do céu e pregar um outro evangelho, que essa igreja de Gálatas não viesse a aceitar. Isso é um grande ensinamento para nós da atualidade. Já existe um fundamento, já existe uma pedra principal, já existe um alicerce que não pode ser mudado, que é Cristo Jesus. Então, se a partir disso eu mesmo vir trazer um outro evangelho, outro fundamento, não aceite. Nem se vir um anjo do céu pregando outro evangelho diferente do qual nós já aprendemos, que não seja aceito essa nova doutrina, porque o fundamento não pode ser mudado. Terceiro subtópico, o testemunho dos profetas. A palavra grega, profetes, significa proclamador e intérprete da revelação divina, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Efésios 2:20. Indica tratar-se dos profetas da igreja, e não os do Antigo Testamento. Então, nós vamos compreender que a palavra grega profetas é proclamador ou intérpretes. Vamos compreender melhor aqui. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto foi revelado aos profetas. Olha o que está escrito em Efésios, capítulo 3, versículo 5. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Uma reflexão. Esse assunto refere-se a um pequeno grupo de mestres inspirados por Deus, associados aos apóstolos que juntos davam testemunho de Cristo e cujos ensinamentos eram frutos da revelação divina, mas sem contradizer os ensinamentos de Cristo Jesus. Então, esses profetas do Novo Testamento eram um pequeno grupo de homens que eram inspirados por Deus
para testemunharem acerca dos ensinamentos dos apóstolos. Eles colaboravam com os apóstolos, juntamente com uma profecia vinda ou inspirada da parte de Deus, uma palavra profética, algo que vinha colaborar com os ensinamentos, sem destruir os ensinamentos estabelecidos por Cristo. Então, não era uma coisa nova que estava surgindo, não. Era justamente para colaborar com os ensinamentos dos apóstolos. E Deus, então, levantara profetas no Novo Testamento justamente para isso, para a colaboração da propagação do Evangelho. Tópico 3. Edificados para a morada de Deus. Subtópico 1. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce. Indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Então, nós vamos entender aqui que tem alguns degraus, essa figura, e esses degraus são estabelecidos por novo nascimento, conversão, santificação e missão. Se estivermos bem ajustados na pedra principal, angular ou de esquina, nós obteremos esse êxito do que, Ardenes? De crescermos na presença dele através do fundamento que é Cristo. Então, nós teremos um novo nascimento, a conversão, a santificação e depois seremos comissionados para fazer a missão. Assim como todas as partes do edifício precisam estar sintonizadas. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só proceder. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Esse crescimento é gradativo. Nós precisamos estarmos bem ajustados para continuarmos a crescer através da pedra principal. Segundo subtópico, templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Então, nós temos a figura aqui de dois ambientes do templo. Sabemos que existiam três: o pátio ou átrio, o santo lugar e o santíssimo ou santo dos santos. Então, templo aqui, ele está nesse vocábulo naon, que designa o interior do lugar santíssimo, onde continha a arca da aliança. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Aleluia! Coisa maravilhosa. Terceiro subtópico, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo, que era o templo móvel na época de Moisés, onde eles montavam o tabernáculo, onde estabelecia sobre ele a nuvem da glória do Senhor, e quando a nuvem se movia, eles deveriam desmontar o tabernáculo e acompanhar a nuvem. Então, a morada de Deus na antiguidade, na época de Moisés, era chamada do quê? De tabernáculo. Depois, ao templo israelita, o templo de Salomão, indicava o lugar de habitação permanente de comunhão íntima. Mas vamos lembrar aqui, irmãos, que novamente, tanto o tabernáculo como o templo era honraria, homenagem, era a glorificação do nome de Deus. Deus se manifestava, sim, se manifestava
Deus estava com o seu povo? Sim, estava. Mas nós vamos entender onde é a real habitação de Deus. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Já falamos sobre esse assunto aqui. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. João 14, versículo 23. Olha que coisa maravilhosa. Se nós amarmos a Deus e guardar a palavra de Deus, o Senhor Jesus, o próprio Deus, fará morada em nós através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então nós sim somos morada, ele reside em nós e opera através de nós também. Então nós temos que entender, deixa eu deixar bem claro, que ele faz isso pela comunhão dos santos na igreja. Temos o templo físico também, temos as nossas congregações. Eu preciso ser claro aqui para não deixar ninguém confuso. Nós precisamos estar nas congregações também, precisamos estar em koinonia, em comunhão para com os santos, temos que fazer as nossas tarefas, respeitar as doutrinas, por mais que nós somos templo do Senhor, nós também somos como igreja, como corpo de Cristo aqui na terra. Então, eu quero deixar bem claro aqui para não te confundir. Você precisa estar na igreja, sim. Você precisa visitar as congregações, sim. Você precisa fazer parte do corpo de Cristo aqui na terra, sim. Então, entenda esta verdade também. Somos templo e morada de Deus. Somos. O Espírito Santo habita em nós, sim. Porém, precisamos estar em comunhão com os santos nas assembleias, nas igrejas, nas congregações. Tá bom, meu querido? Conclusão. A comparação da igreja com o edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Então, nós entendemos, através dessa lição, que a pedra principal é Cristo, que a fundação é o ensino dos apóstolos e o testemunho dos profetas, tudo colaboravam para a edificação da igreja, que sou eu e é você. No templo antigo, erigido por Salomão, tínhamos 3 compartimentos: o átrio ou o pátio, o santo lugar e o santo dos santos. Mas se nós aprendemos através dessa lição que nós somos morada de Deus, nós também temos 3 compartimentos: o corpo, a alma e o espírito. Então, na época antiga, existia os sacrifícios no átrio, no pátio, que estavam contidos ali. A pia, né? A pia de bronze, onde era lavado ali as mãos do sacerdote, onde ele visualizava o seu rosto através do reflexo da água. Tinha o altar de holocausto para ser oferecido a Deus ali os sacrifícios matinal, vespertino. Aí entrava no santo lugar, onde tinha a mesa da preposição, onde tinha 2 pães ali, perfilados ali. Do outro lado tinha o candelabro com 7 chamas acesas, e mais à frente um pouco tinha o altar de incenso, onde era oferecido ali ervas aromáticas, e dentro do santo continha a arca da aliança, onde uma vez só no ano o sumo sacerdote, no dia da expiação, entrava ali
para fazer, para oferecer ali, aspergir as pontas ali, ou seja, é coisa maravilhosa. E Deus se manifestava na tampa do propiciatório, entre os dois querubins alados ali, da mesma peça, onde a peça unia-se embaixo, automaticamente unia-se em cima também. Isso tudo aqui é maravilhoso, isso tudo aqui é glorioso, isso tudo aqui mexe com a gente. Mas se você quer fazer parte desse templo, com o seu corpo, você oferece os sacrifícios espirituais. Com a sua alma, você entra no santo dos santos, no santo lugar. Mas com o seu espírito, você entra no santíssimo lugar, onde Deus se manifesta. Porque a palavra do Senhor diz: Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se existe o Santo do Santo, eu só tenho acesso a ele se eu estiver em espírito. Meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma aqui neste dia e espero que tenha te alcançado. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.